Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a festa de São Marcos, evangelista. Autor, segundo a tradição, ao menos desde Pápias de Hierápolis, do segundo evangelho. São Marcos aparece poucas vezes na Escritura. Aparece nos Atos dos Apóstolos, numa situação um tanto difícil, porque ele foi a causa de uma contenda entre São Paulo e Barnabé, uma contenda na qual São Barnabé teve razão, porque uma vez que São Marcos havia abandonado no meio do caminho a viagem missionária, São Paulo, muito rigidamente, não quis que ele voltasse a pregar com eles, e a situação ficou tão difícil que São Paulo e São Barnabé, cada um foi para o seu caminho. E São Barnabé levou consigo São Marcos. Depois ele reaparece junto de São Pedro. Diz a primeira leitura da primeira carta de São Pedro: a igreja que está em Babilônia, isso é Roma, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Ou seja, São Marcos seria como que um auxiliar de São Pedro. E, segundo a tradição, a pedido dos fiéis, ele escrevera o Evangelho, por assim dizer, desde os ensinamentos de São Pedro. Mais tarde, ele vai para Alexandria, prega em Alexandria, funda a igreja em Alexandria, e ali ele sofre o martírio, segundo pelo menos a tradição copta, que é bastante antiga a esse respeito. Eles dizem que São Marcos teria sido colocado sem roupa numa carroça e arrastado pela cidade até ser desfigurado. Não tendo morrido, no dia seguinte fizeram a mesma coisa de novo com ele, e não tendo ele ainda morrido, mas sendo tão grandes os seus ferimentos, ele na prisão recebeu um consolo especial, a visita de um anjo e do próprio Cristo, e aí morreu na prisão. Os seus restos mortais, no século IX, foram trazidos para Veneza, aonde estão até os dias de hoje, segundo a tradição. Hoje também era um dia muito especial na liturgia da igreja, porque era o dia em que a igreja fazia as chamadas preces públicas. Foi um rito instituído para substituir uma festa pagã. Então, isso começou em França, mas depois acabou, já no século VI, se difundindo por toda a Igreja Católica. Era um dia de procissão, em que se rezavam as chamadas ladainhas maiores. A ladainha de Todos os Santos, seguida dos 7 salmos penitenciais, e terminando com uma série de petições da Igreja pela sociedade, pelo mundo, pelo lugar e assim por diante. O Evangelho de São Marcos é aquele em que nós, no ciclo dominical, estamos nos concentrando esse ano. E ele tem como característica principal o fato de ser um evangelho lacônico,
ou seja, um evangelho curto, tem apenas 16 capítulos. Nele não aparecem grandes discursos do Senhor, mas, sobretudo, aparecem as ações de Cristo, especialmente os seus exorcismos e as suas curas, os seus milagres. Portanto, o Evangelho de São Marcos tem uma vivacidade muito peculiar e que, por assim dizer, é um pouco maior do que nos outros evangelhos. São Mateus, nós percebemos que ele agrupa os ditos do Senhor em grandes discursos. São Lucas tenta reagrupar esses ditos em torno de fatos com uma certa ordem cronológica. E o Evangelho de São João é todo ele teologia. Ele seleciona alguns episódios da vida do Senhor, algumas cenas que a tradição apresentava como sendo do Senhor e apresenta com grande conteúdo teológico, com imagens, com expressões densas e assim por diante. O Evangelho de São Marcos, não. O Evangelho de São Marcos é um evangelho muito prático, muito simples. Às vezes, apresenta algumas cenas de maneira espetacularmente bem descritas, com alguma peculiaridade que se nota aqui e ali, mas que apresenta Jesus numa perspectiva muito próxima a nós, muito humana. Jesus muito compassivo, como um pregador na Galileia que sai fazendo bem por onde passa. Todos nós podemos aprender com o segundo evangelho muitas coisas. E esse ano, que nós o estamos lendo, nós poderemos aprender dele muitas lições. A liturgia colocou hoje, a escolha da igreja, o chamado epílogo do Evangelho de São Marcos, um texto um pouco mais tardio, mas que encerra o Evangelho. Nós iremos lê-lo na festa da Ascensão. Como é o ano B, e aqui ele menciona a Ascensão, é lá que nós a iremos ler e poderemos explicar esses versículos de um modo um pouco mais lento, atento e assim por diante. Mas uma lição que fica desse texto do Evangelho é que, tendo-se concluído a missão de Jesus na Terra, essa missão continua através da sua igreja. A missão da igreja é a missão do próprio Senhor. Ele continua agindo através dos seus apóstolos até o fim dos tempos. Esse mandato, parece muito de São Mateus, ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, combina muito com o início do Evangelho de São Marcos, quando Jesus aparece e dizendo: convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. De fato, ao longo da tradição, os 4 seres vivos do Apocalipse, os 4 animais do Apocalipse, foram escolhidos como representações dos 4 evangelistas. No caso de São Marcos, é aquele ser vivo que se parece com um leão. Justamente porque o seu evangelho começa com uma proclamação no meio do deserto. Cristo é como um leão que ruge no silêncio de todas as palavras do seu tempo. Mas não apenas isso. O Evangelho de São Marcos foi concluído
também com um rugido. Só que dessa vez, não é apenas o rugido de Cristo, mas é o rugido de Cristo através da sua igreja. Ide pelo mundo inteiro. Anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Por isso, anunciem, anunciem, anunciem. Não se preocupe com quem não crê. Quem não crê, porque resolveu não crer, ele está condenado. Mas olhe para aqueles que crerem. E porque crerem, eles pedirão batismo, eles serão batizados. E eu os acompanharei com sinais. Aparecem esses 4 sinais. Expulsarão demônios, farão novas línguas. Estarão imunes do mal. Podem pegar em serpentes, em escorpiões, não terão dano nenhum. E vão curar os enfermos pela imposição das mãos. E o último versículo é a concretização disso. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Ou seja, eles pregavam e Deus confirmava com sinais. Porque, como diz São Paulo, o Evangelho não é apenas palavra, mas ele é poder, ele é força. É Deus mesmo agindo, respaldando a palavra que é pregada. Portanto, podemos pedir a São Marcos que nós deixemos toda a timidez de fora, toda a covardia, e sejamos tomados por um santo desassombro, de anunciar o Evangelho com toda a força da nossa alma. Porque a conversão e a confirmação são obras da graça. A nossa missão é pregar. E dela nós não nos podemos esquivar sem culpa.